Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. TCU oficializa a decisão do STF que suspendeu a distribuição do FPM baseada no censo IBGE 2022. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, interveio na decisão normativa do Tribunal de Contas da União que previa a utilização dos dados populacionais do Censo Demográfico de 2022 para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, deste ano. Como o levantamento do IBGE ainda não foi concluído, o ministro determinou que sejam utilizados como base os coeficientes de distribuição do ano de 2018. Na liminar monocrática, que ainda será submetida ao voto dos demais ministros, Lewandowski destacou que o ato do TCU está em discordância com a legislação de janeiro de 2019, que determinou a utilização dos coeficientes do FPM fixados no exercício de 2018 até novo censo demográfico, buscando salvaguardar os municípios que tiverem redução de seus coeficientes em razão de estimativa anual do IBGE. César Lima, especialista em orçamento público, avalia a decisão do Supremo como uma grande vitória para os municípios. Até porque, eles não tiveram tempo hábil para colocar em seus orçamentos, quer seja a diminuição, quer seja o aumento dessas receitas. Eles teriam que fazer todos aí, claro, leis modificativas das suas peças orçamentárias. Mas, com certeza, aqueles que perderam, e são 15% dos municípios brasileiros, num total de 863 municípios, teriam sérios problemas na sua gestão. O ministro Lewandowski determinou ainda que eventuais valores já transferidos a menos devem ser compensados nos próximos pagamentos. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a nova metodologia causaria prejuízo de 3 bilhões de reais para esses municípios. Ele salientou que mudanças abruptas de coeficientes de distribuição do FPM, especialmente antes da conclusão do censo demográfico, interferem no planejamento e nas contas municipais, causando uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas, sobretudo de saúde e educação dos referidos entes federados, prejudicando diretamente as populações locais menos favorecidas. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, 21 municípios de 12 estados diferentes estão com recursos do FPM bloqueados devido a pendências com a Secretaria da Receita Federal. Dando cumprimento à medida cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, assinou o despacho na quinta-feira, 26 de janeiro, declarando a suspensão dos efeitos da decisão normativa TCU número 201 de 2022, que aprovou os coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2023. Com a suspensão da citada decisão normativa, devem ser aplicados neste exercício de 2023 os mesmos coeficientes de distribuição de FPM do exercício de 2022. O FPM é um fundo pelo qual a União repassa aos municípios a cada 10 dias 22,5% daquilo que arrecada com os impostos de renda e sobre produtos industrializados. Nos 2 primeiros pagamentos de 2023, 5,2 bilhões de reais foram repassados às prefeituras. Plataforma Mais Brasil mudou para transfere.gov.br. Os usuários da plataforma Mais Brasil começaram a notar a partir de segunda-feira, 30 de janeiro, que o sistema está de cara nova. Agora, conforme o Decreto 11.271 de 2022, a plataforma passa a se chamar transfere.gov.br, visando tornar a ligação entre a marca e o tema transferências mais intuitiva. A alteração do nome
busca atender também aos requisitos do padrão gov.br, que é o domínio dos serviços públicos digitais do governo federal. O decreto criou ainda o Sistema de Gestão de Parcerias da União, SIGPAR, que serve como nova estrutura para transferências voluntárias. Desta forma, os gestores estaduais e municipais podem usufruir da nova aplicação para gerenciar recursos de convênios com a União. O SIGPAR passa a ser o sistema estruturador das atividades de planejamento, coordenação, orientação e gestão de parcerias e convênios que contam com recursos da União, tendo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos como órgão central. A mudança de nome começou a ser implementada nesta semana, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Gestão e Inovação. Isso se deu para evitar instabilidades no sistema durante o uso da plataforma, que tem um menor volume de acessos no começo do ano. O transfere.gov.br poderá ser acessado por meio de site específico cujo endereço está em transição e será compartilhado em breve nos e-mails dos gestores e gestoras cadastrados no sistema. Enquanto a migração não ocorre de forma definitiva e caso o usuário tenha necessidade de realizar algum procedimento no sistema, o link idp.plataformamaisbrasil.gov.br/idp continua em funcionamento até que todo o banco de dados seja transferido para o novo domínio. A Secretaria de Gestão e Inovação, através do Departamento de Transferências e Parcerias da União, publicou também o Comunicado 3 de 2023, informando que a partir de 24 de janeiro, o acesso aos serviços de atendimento dos sistemas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos passa a ter um novo portal. Assim, todos os usuários terão que fazer um novo cadastro para acessar os serviços da Central de Atendimentos no link portaldeserviços.economia.gov.br. O portal Convênios segue acompanhando as mudanças e assim que novas informações e funcionalidades forem surgindo, traremos dicas e tutoriais para auxiliar os gestores. Saiba como funciona o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A Defesa Civil Nacional é responsável pelo envio de recursos a estados e municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, que podem ser destinados ao atendimento à população afetada por desastres naturais, restabelecimento de serviços essenciais, reconstrução de infraestrutura pública danificada e ações de prevenção. Para que o repasse seja feito, a solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br. Karine Lopes, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica mais sobre o funcionamento do S2ID. O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID, é a principal plataforma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Todos os estados brasileiros estão habilitados. 91% dos municípios já usam o sistema para cadastrar seus planos de contingência, as ocorrências de desastres, solicitar o reconhecimento federal e recursos para as ações de resposta e recuperação. São mais de 21 mil usuários em todo o Brasil. É importante que o município esteja com cadastro atualizado. A Defesa Civil oferece cursos online gratuitos sobre a utilização da ferramenta. Acesse o portal, capacite-se e mantenha o cadastro do município atualizado. O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres é a plataforma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil que integra diversos produtos com o objetivo de qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, por meio da informatização de processos e disponibilização de informações sistematizadas. A ferramenta permite que o usuário realize as seguintes ações: registrar desastres ocorridos no município ou estado, consultar e acompanhar os processos de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública, consultar e acompanhar os processos de transferência de recursos para ações de resposta, consultar e acompanhar os processos de transferência de recursos para ações de reconstrução
e buscar informações sobre ocorrências e gestão de riscos e desastres com base em fontes de dados oficial. O S2ID permite uma visualização rápida e clara das informações. Por meio de um mapa, em sua tela de entrada, é possível identificar os municípios em situação de emergência e estado de calamidade reconhecidos pela Secretaria, além de informações a serem disponibilizadas com outras camadas que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, o acompanhamento dos recursos repassados. A plataforma também possibilita a consulta à série histórica, que contém as informações principais sobre os reconhecimentos federais de situação de emergência e estado de calamidade pública realizados pela Defesa Civil Nacional desde o ano de 2013. Para se cadastrar no S2ID, é necessário acessar o site e sinalizar que ainda não tem cadastro. Em seguida, o interessado deve clicar em Modelo de ofício, fazer o download e preencher o documento. É importante destacar que o ofício deverá ser assinado pelo prefeito da região e depois escaneado. Em seguida, o usuário vai anexar o arquivo e preencher a solicitação de cadastro para acesso ao sistema. Por fim, basta clicar em Solicitar cadastro e finalizar o processo. Estando o município já cadastrado no sistema, para a obtenção do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade, o usuário precisa registrar o desastre no S2ID, a partir do preenchimento do Formulário de Informações do Desastre, o FID, e do relatório fotográfico com imagens claras, datadas e georreferenciadas dos danos causados durante e após o desastre. Em seguida, devem ser apresentados os seguintes documentos: decreto da situação de anormalidade, parecer técnico de defesa civil que fundamenta o decreto e relatórios ou laudos atestando os danos ou prejuízos registrados no FID. A Defesa Civil Nacional orienta os estados e municípios a sempre apresentarem documentos concisos, datados e assinados. O reconhecimento federal é oficializado por meio de publicação de portaria no Diário Oficial da União. Ao solicitar apoio federal nas ações de socorro e assistência humanitária, as ações são imediatas e complementares às medidas locais de enfrentamento ao desastre. O apoio é feito, por exemplo, por meio da liberação de recursos para a aquisição de kits de assistência humanitária e ajuda logística das equipes de campo. Para a solicitação de recursos, é possível que o usuário tenha que atualizar a documentação que retrata os danos causados pelo desastre, além de apresentar 3 orçamentos para cada aquisição ou serviço solicitado. Nessa fase, é importante descrever a meta, a quantidade de pessoas a serem socorridas e o período de atendimento, caracterizando a ação emergencial. Também é importante que haja prévia abertura de uma conta específica para o uso do cartão de pagamento. Para ler os detalhes de como usar o S2ID para solicitar recursos e para saber sobre a capacitação gratuita oferecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para a utilização do S2ID, acesse portalconvênios.com. EducaCenso está disponível para lançar informações de desempenho escolar de 2022. O sistema EducaCenso está disponível a partir de 1º de fevereiro para lançar informações sobre o desempenho e movimento escolar dos alunos. As informações sobre o desempenho dos alunos, incluindo aprovação, reprovação, transferência ou abandono, devem ser registradas pelas escolas no módulo Situação do Aluno do Sistema. O INEP avisa que até o momento alguns documentos ainda não foram liberados. O INEP notificará os coordenadores estaduais e dos municípios capitais assim que os documentos estiverem disponíveis. O prazo para coleta de dados encerra-se em 17 de março. O EducaCenso é uma pesquisa realizada pelo INEP do Ministério da Educação. É realizada a cada 2 anos e tem como objetivo coletar dados sobre a educação básica no país. O EducaCenso fornece informações sobre escolas, professores, alunos e oferta de ensino, entre outros aspectos importantes da educação brasileira. Esses dados são usados para fins estatísticos e de planejamento da educação no país. O EducaCenso é considerado uma das fontes mais confiáveis de informações sobre a educação no Brasil. Para fazer o preenchimento do EducaCenso, os passos são os seguintes.
Acesse o site do INEP no endereço inep.gov.br. Clique na opção Educacenso no menu principal. Escolha a opção Preenchimento da escola e faça o login com as informações de acesso da escola. Preencha todas as informações solicitadas, incluindo dados sobre o corpo docente, alunos, infraestrutura e oferta de ensino. Verifique as informações preenchidas antes de enviá-las. Confirme o envio dos dados e guarde uma cópia para futuras referências. É importante que as informações preenchidas no Educacenso sejam precisas e atualizadas. O diretor e os dirigentes das escolas públicas são responsáveis pelo preenchimento dos dados, mas o preenchimento também pode ser realizado pelas secretarias estaduais e municipais de educação em colaboração com as escolas. É importante que todas as escolas façam corretamente o cadastro das informações para que não ocorra risco de ficar de fora das estatísticas oficiais, que são base para a consolidação de programas federais. Para ter acesso aos materiais de orientação do censo escolar, acesse a notícia em portalconvênios.com. Veja os prazos de adesão ao modelo de governança do gestão.gov.br. Os gestores municipais devem se atentar aos prazos de adesão ao modelo de governança e gestão do gestão.gov.br, antigo MEGTR, que é uma iniciativa do governo federal formado por padrões de referência para a gestão organizacional. O modelo de governança e gestão do site gestão.gov.br é um conjunto de boas práticas e diretrizes para a gestão de órgãos públicos, visando a eficiência, transparência e responsabilidade na utilização dos recursos públicos. Ele é baseado em princípios como planejamento estratégico, gestão por resultados, gestão de pessoas e gestão da informação. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade e aumentar a confiança dos cidadãos na administração pública. Alguns exemplos de uso do modelo de governança e gestão incluem: 1. Elaboração de planejamento estratégico para o órgão. O modelo orienta a elaboração de um plano de ação que direciona as ações do órgão e ajuda a alinhar suas metas aos objetivos governamentais. 2. Gestão por resultados. O modelo incentiva a gestão por resultados, onde os indicadores de desempenho são utilizados para avaliar o progresso dos órgãos e medir o impacto das suas ações. 3. Gestão de pessoas. O modelo destaca a importância da gestão de pessoas e a promoção da capacitação, valorização e desenvolvimento profissional dos servidores. 4. Gestão da informação. O modelo enfatiza a importância da gestão da informação para a transparência e aprimoramento da gestão pública. De acordo com a Instrução Normativa número 19, de 4 de abril de 2022, foram estabelecidos os seguintes prazos para os municípios em relação ao gestão.gov.br, baseados nos cortes populacionais. Capitais e municípios com população a partir de 40.001 habitantes deverão realizar o segundo ciclo de aplicação do gestão.gov.br até o dia 31 de março e posteriormente a cada 2 anos. Municípios com população entre 10.001 e 40.000 habitantes têm o prazo até o dia 30 de julho de 2023. Já os municípios com população até 10.000 habitantes deverão realizar o segundo ciclo de aplicação até o dia 30 de setembro de 2023. A implantação do modelo é imprescindível para o recebimento de recursos provenientes de instrumentos de transferências voluntárias da União. Com o prazo para a implementação do segundo ciclo do gestão.gov.br se aproximando, em 31 de março, 30 de julho e 30 de setembro, é necessário realizar um trabalho intensivo. Por isso, recomenda-se aos gestores municipais a formação de comitês de implementação nos municípios para identificar as práticas de gestão e incluí-las na planilha antes de enviá-las para validação externa dentro do prazo estabelecido. Para se familiarizarem com o tema, recomenda-se que os servidores leiam as normativas mencionadas anteriormente e também o novo Guia do Instrumento de Maturidade da Gestão IMG 100 pontos, anexo 4. Acesse o guia em portalconvênios.com.
Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!